estavam usando mal. Eu tinha que finalizar com alguma coisa, só que eu me perdi, tá vendo? Realmente, nenhum dos dois conheciam. Ah, tá bom. Ô, louco, meu. Peraí, nervosa. Eu não quero finalizar só com a leitura, sabe? Eu quero falar alguma coisa um pouquinho. Pois é, mas tô travada. Olá, pessoal. Eu sou a Carla Fernandes. Hoje a minha amiga não tá aqui, a Lai. Infelizmente tá com probleminha de saúde, não pôde comparecer. Mas estamos aqui, né? Hoje a gente tem convidada. Olha que legal, estamos evoluindo. E hoje nós vamos falar de um assunto que é muito recorrente no Brasil, que merece muito ser abordado, que é abandono paterno, né? Eu fiz uma pesquisa rápida de acordo com os cartórios, né, de registro civil. E de janeiro a julho de 2022, mais de 100 mil bebês, é isso mesmo, 100 mil, foram registrados sem o nome do pai. Aqui no Brasil eu tô falando, gente, isso é um período de janeiro a julho de 2022, ou seja, 7 meses. Imagina isso, como o caso é sério. E assim, é uma coisa que a gente pode perceber ao nosso redor mesmo, quantas pessoas que a gente conhece não tem o nome do pai no registro, ou até mesmo amigas nossas que às vezes estão num relacionamento e infelizmente são abandonadas pelos seus parceiros, né? E aí elas têm que seguir do jeito que elas conseguem. Pra tratar desse assunto, eu trouxe a Ariane, vulgo Nani, pros íntimos. Pros íntimos. Pra falar desse assunto que é uma coisa que você passou, né, Nani? Então, Isso. Acho que você consegue falar pra gente um pouco da sua experiência, né? Disso aí, de vida, né? Que é desde a infância, no caso. Tudo bem, Carlinha? Tudo ótimo. Primeiro queria agradecer por você ser a primeira convidada. Lógico. Espero que esse vídeo bombe. Foi a primeira da lista lá, na hora que eu vi a Nani. Eu até te mostrei. Nani pra ela. Não ensinei ninguém. Porque sobre esse assunto é um tema que você olha em volta e você vê, né? O tanto de pessoas que têm traumas, etc., que foram justamente abandonados pelo pai na infância. E eles acabaram criando certos tipos de limitações, sobretudo, traumas e etc. E desde os anos 80 que começou essa fissura de divórcio, só que eles prepararam tanto a mulher para divorciar, só que não prepararam pro depois. E depois? O que a gente faz depois? É verdade. E as crianças que as mães se separaram nos anos 90 sofreram bastante com isso. Porque ninguém estava preparado, tava todo mundo achando que aquilo era um absurdo. Muitas mulheres ainda ficavam na dúvida se ou não e continuavam em relacionamentos fracassados. Então a gente já pegou nos anos 90 que foi uma barra. E nos anos 90 não era uma coisa normal, era um absurdo. Os próprios irmãos, né, falavam mal das irmãs que se separavam. Tinha um julgamento, né? Eles julgavam porque dos ninguém próximos entendia. Também. Não teve nenhum preparo pra isso. É verdade. Simplesmente falaram, tchau e segue sua vida. E é isso, né? E os homens, eles perderam a responsabilidade de criar os filhos. Como é que eles vão criar os filhos, sendo que, agora estou livre da minha responsabilidade? E aí? Exatamente. Gente, a gente tá falando desse assunto porque ela passa por isso desde a infância. Então, ela tem muita confiança em falar sobre isso porque ela viveu isso, né? Vive isso. Então, ela tá contando a experiência da vida dela mesmo. É que a gente também tem o governo que é um pouquinho despreparado para receber essas certas mudanças, né? Foi ótimo a questão do divórcio em relação a tirar a mulher daquele sofrimento, porque mulheres ficavam com homens que eram abusivos, agressivos, e por conta dos filhos, pela parte financeira. Uma série de coisas, né? Uma série de coisas que elas não conseguiam desenvolver sozinhas por não acreditar na capacidade delas também. Verdade. Quem era mulher no passado? Nada. É verdade. Era uma pessoa submissa que era... E ela mesma se colocava, né? Que era era tanto isso em cima delas que elas aceitavam, né? Aceitavam e engoliam. Tipo, eu vou ter que permanecer aqui
e eu vou ter que me virar como eu posso, né? Aí o que elas iam fazer? Ia largar, não era bem vista. Você só podia desconectar de um homem se ele falecesse. É Só complicado. sendo viúva. Então imagine o tanto que a mulher passava pra conseguir divorciar. Ou se livrar daquela pessoa. É verdade. Então Era muito forte, né, isso. é muito complicado. E fora que deveriam ter tratado isso de uma forma mais humana. Eles deveriam ter pensado no depois. Só pensaram, tipo, vamos divorciar e a vida que segue e a responsabilidade paterna. Ninguém tá nem E eu aí. vejo as mulheres lutando pelas causas, mas e os 30% dá de pensão? Não teria que ser 50%? Na realidade, a gente sabe que não dá, né? Não Não dá. dá. A maioria das vezes não dá. Não dá. É fato, é óbvio. É só parar pra pensar. Porque você faz, assim, 30% do salário do cara e se ele tiver 5 filhos? O que faz? Sendo que isso é pros 5, né? Isso é pro A gente 5. sabe que a realidade é pros 5. Então, 30 pros 5, fora que, tipo, estipula em cima de um salário mínimo. Um salário mínimo. Gente, Porque às vezes o cara é autônomo, ganha uma grana boa, mas o que ele faz? Coloca lá que ele é desempregado e o juiz declara em cima de um salário mínimo, que é ridículo. que é ridículo, é verdade. ridículo. Meu Ele Deus. deveria custear metade de todos os gastos com o filho dele. Com certeza, é dele, né? Ele só tá pra reprodução, É, que a maioria acha que é isso. é isso aí. É reproduzir. Na cabeça deles é só isso mesmo. Porque quando você abandona um filho, foi simplesmente fazer? Só fazer. Muito fácil fazer, né? E o que vem depois? Porque eles perderam a conexão sentimental com o filho também, né? Porque eles não têm obrigação, não têm responsabilidade. E muitas mães, elas criam os filhos pra ser o bebê da mamãe. Então, ele vai casar com uma mulher, vai passar por vários problemas, ele não vai conseguir dar sequência e vai fazer o quê? Simplesmente terminar ela com o filho, cada um pro seu lugar. E sem dor na consciência. Sem dor nenhuma. Porque ele foi criado daquele jeito. Então, pensa. Que coisa. Coisa fácil pra ele, né? Dizer tchau, bem fácil. É, muito fácil mesmo. Porque é simples, né? Você a faz e abandona. Exatamente. Ninguém pensa no pós, né? Isso. Não estamos dizendo aqui que são todos os casos. Pelo amor de Deus. Não, olha isso. Não, a gente não tá generalizando, hein? Porque, querendo ou não, tem muitos homens bons, decentes, trabalhadores, Com certeza. responsáveis. Mas criou uma leva que a maioria, ela tá indo pra um caminho sem volta. Porque se você parar pra pensar, a maioria dos homens, eles... desculpa, os moradores de rua são homens. A maioria. É verdade. Eles estão mais perdidos do que todo mundo. Foi porque tirou a responsabilidade. Ele vai fazer o quê agora? Não tem nada pra desbravar. Não tem responsabilidade afetiva com ninguém. É isso Foi mesmo. criado como se fosse um bebelô e qual a responsabilidade que ele vai ter com uma prole, uma criança? Nada, nenhuma. Nenhuma. Aí, agora que a gente já introduziu o assunto, né? Eu queria, Nani, que você falasse um pouco como que você lidar, tipo, até hoje com isso, né? Porque é desde a infância. Como que você lidar até hoje? Então, no início, quando tudo aconteceu, lá em 90, no começo a gente não entende, né? O que tá acontecendo, por que eu vim parar aqui, ninguém sabe. Só que eu tive um pouco de sorte que minha mãe, quando ela separou do meu pai, eu tinha 1 ano e 6 meses por aí. Foi por causa de um atrito interno deles e ela resolveu se separar e voltou pra casa dos meus avós. Então, a casa dos meus avós já tinha os meus tios, ainda tinha alguns tios, etc. E foi tudo bem, né? Porque eu não lembro de nada. É, verdade. Só que o problema foi que quando eu passei dos 5 anos, começou a vir as conversas. Que você escuta uma coisa ali, e naquela época a criança não podia falar, nem questionar, nem perguntar. Então você ia perguntar para um adulto, ele tipo simplesmente ignorava, porque adultos antigamente achavam que criança não prestava para nada. E você ia falar, cadê meu pai? Cadê meu pai? Minha mãe, graças a Deus, nunca falou mal do meu pai, nunca me colocou contra ele. Que Ele, ótimo. no caso, já achou que a minha mãe fazia isso, mas a minha mãe nunca falou nada dele. Meus tios também nunca falou, ele mesmo se queimou por conta própria. Que coisa, né? Aí você morando com seus avós, tem os seus avós lá, a sua avó e seu avô. Como eu não tinha pai,
deixaram eu chamar meu avô de pai. De pai. E tudo bem, pai pra lá, pai pra cá. Só que sempre me deixaram bem claro, ele não é o seu pai. Seu pai é outra pessoa. E como que isso funciona na cabeça da criança? Eu não tenho pai, eu tenho um avô, só que ele não é meu pai. Então sempre ficava aquele bloqueio. Ele é meu avô, mas eu amava ele como um pai. E beleza, foi passando os anos, tudo bem. Só que eu não podia chamar minha avó de mãe, porque eu tinha mãe. Então começa a criar um monte de confusão. É verdade. E como eu sempre fui observadora desde pequena, eu comecei a dar uma avaliada, tipo, por que isso? O que tá acontecendo? Comecei a perceber rejeições de mãe, de amigas minhas, na época, de crianças, né? Que coisa, né? A gente que às vezes não vive nem sabe que, tipo, isso acontece. E acontece. Então, nem imagina. Nem imagina, porque, tipo, na nossa cabeça hoje não faz sentido, tipo, por que a mãe da minha amiga vai me rejeitar porque eu não tenho um pai? Tipo, Sim. Por quê? Porque a família não é a família tradicional? Porque, né? Isso, Acho que é isso que gera. Porque na cabeça das pessoas existe aquele conceito de família tradicional que até hoje eu não entendo também. Aham. Porque qual é a família tradicional? A mãe, o pai e os filhos? Exatamente. O pai bêbado, a mãe Tem que pensar em submissa. tudo, é verdade. Então, tipo... E aí tem que manter isso, né? A base, o conceito de família é amor, gente. Exatamente. Pode ser de qualquer pessoa. É verdade. Então tinha aquela rejeição, aquela coisa que você sente, que você começa a sentir. Você é criança, mas você tá sentindo tudo. Então você já começa a colocar um monte de coisa na cabeça, insegurança, tô incomodando, tô atrapalhando. E isso desenvolve muito mal. É verdade. Porque futuramente, igual você mencionou, a gente fica com trauma e gera isso no relacionamento. Gera. Que a gente leva isso pra frente. É verdade. Então, aí foi com o passar do tempo, eu tentando entender tudo aquilo, me gerou vários traumas. Eu sou uma pessoa ainda um pouco insegura, já melhorei bastante. E a gente fica insegura, indecisa, e sempre tem alguém, tipo, não te dá uma direção. Sempre tem uma interrogação, né? Sempre tem uma interrogação. E todo mundo quer que você siga uma coisa que eles seguiram que deu errado. Porque a minha avó, que ela me criou a maior parte do tempo, ela me programou pra o quê? Ser a dona de casa. Só que no inconsciente eu lutava contra aquilo. Olha Não, aí. eu não posso ser uma dona de casa, eu quero mais, mas a insegurança me travava. Olha aí. Então a gente acaba não desenvolvendo certas coisas que a gente queria por essa insegurança. É verdade. Da falta. Se eu for, vai dar errado. O que vai acontecer? Não vai ter ninguém pra me esperar. Tem E isso, ninguém né? te dá esse suporte, tipo, quem vai te segurar? Ninguém. E isso foi desenvolvendo, aí passou a adolescência que piora, que a adolescência é a pior parte, né? Que fala que criança é maravilhosa, não. Crianças são do mal. Que veio o bullying. Que é adolescência, é verdade. Você não tem pai? Quem tem adolescente em casa sabe disso. Porque a adolescente é fase. triste. Que fase, né? Meu Deus. Aí a sua mãe já fica, sua mãe é separada. Aí já começa a chamar ela de nomes pejorativos. Aí você quer defender, aí você entra em briga. Aí depois da insegurança eu vim com a fúria. Eu tinha uma fúria incontrolável. Eu queria bater em todo mundo, me revoltada, odiava a minha vida. Aí, a adolescência, né? É. Que a gente acha que tem peito de aço, quer andar de madrugada na rua. Não, é porque a gente que não que não tem o pai separado, que tem a família tradicional, na adolescência já é uma loucura, né? Já é uma... Já por si só. É uma guerra, assim, que tipo, que você fala, misericórdia. Eu não vou aceitar. Eu falei misericórdia. Onde que eu vou... Imagina nesses casos, né, que é o que você falou, que já vem, tipo, com trauma, você tá crescendo já com aquilo, tipo, cheia de insegurança, uma coisa vai levando a outra, né, e vai amarrando também, né, Isso. vai te prendendo. E os adultos que estão em volta, eles também não colaboram, né? Não, Não colaboram, eles pioram. Eles vão continuar te verdade. massacrando e você só vai piorando, porque você não sabe o que você faz, você não sabe se você segue, mas você tá vendo que aquilo não é certo. E você vê que família tradicional não existe e vai piorando. E voltando ao que você falou, é verdade, né, mas aí a gente pensa, e os adultos? É o que você falou no começo, eles não foram nem preparados pra isso. Não foram. Então, tipo, quando vem um adolescente assim, uma criança, pra eles, tipo... Revoltado.
é um revoltado e não dá a atenção que merecia, né? Sim. Igual. Não dá atenção nenhuma. Tipo, é um louco, isso passa. Vai quebrar a cara, isso passa. Tudo é assim, né? E antigamente ainda tinha a questão dos pais serem super violentos, né? Vinham com muita violência, eles não tinham paciência, metiam a mão na tua cara e era isso, você tinha que engolir aquilo a seco. Exatamente, nossa. Que aí prejudica a parte emocional demais isso. Muito. Acontecendo isso. Na adolescência foi um inferno. A palavra é inferno, Foi então um imagina. inferno, porque de todo mundo a adolescência é um inferno. Tanto pra quem tá criando adolescente, quanto pro adolescente. É verdade. O mundo. Não é só pra um. E foi piorando na adolescência. E quando eu cheguei no finalzinho da adolescência, eu já não respeitava mais ninguém. Não tinha mais respeito, não tinha uma visão de autoridade, porque pra mim tava tudo errado. Só que ninguém sentou e falou, querida, não é assim que funciona. Só que também, hoje em dia, eu sei que aquelas pessoas lá atrás não tinham nenhuma preparação para aquilo. Nenhum, é verdade. Eles não sabiam como lidar com aquela situação. E foi isso, não tinha ninguém para preparar. Só que quem explicou isso? Ninguém. Ninguém, né? Olha, eu não sei o que eu tô fazendo e vamos ver no que dá. Não, ninguém falou nada e foi seguindo. Porque se a gente parar pra pensar, eles foram criados... Do jeito que eles foram criados, eles estavam criando, né? É. Então, tipo, o que faltou pra eles, estava faltando pra você também, né? E vai indo. E vai indo. E aí, se você também não tenta melhorar, ou não muda, ou muda a sua cultura, ou tenta, tipo... como que fala? Se libertar desses traumas, né? De Sim. alguma maneira. Se tiver um filho, vai criar também assim. Vai criar da mesma forma. É. Você não vai tirar nenhum excesso. Pelo contrário, você vai botar mais excesso. É Eu isso. acho errado bater, mas na primeira vez que o meu filho me tirar do sério, eu vou dar um tapa e vou quebrar um dente dele. É isso mesmo. Então... Que não é exagero que a gente tá falando, é verdade. Não é exagero, que acontecia muito. Aham. E acontece ainda, que todo mundo sabe, né? Acontece. E o meu pai era uma pessoa que só aparecia em algumas datas comemorativas, desaparecia, como se nunca tivesse existido. Era um convidado, Era um convidado. né? Era um convidado que aparecia em velório e casamento, né? Que péssimo. Então a gente fica com aquela ausência, aqueles buracos, né? Apareceu. Eu tenho um pai. A lacuna. Aí vinha a lacuna de anos e o cara aparecia do nada. Brotava a lacuna de anos e brotava a lacuna de anos. Isso vai gerando um ódio dentro da gente incontrolável e não tem ninguém que controle. Exatamente. E eu acho que às vezes, não sei, né? Eu acho que às vezes é até mais difícil, tipo, eles sumiu. Se Mas- desaparecer, você sabe que desapareceu. E aí, né, quando, tipo, você sabe que o cara tá ali, e aí ele só aparece, uma vez no ano, que é quando você faz aniversário, e olhe lá se ele aparece. Eu acho que isso é um pouco pior, não é? É um pouco pior porque se ele desaparece, você sabe que existiu ou existe, mas não tá ali. Pra aparecer, oi linda, tudo bem? Você é a coisa mais fofa da minha vida, eu te amo para sempre. Aí você, se enche de amor e, né? Ai, que maravilhoso, eu tenho um pai. E aí, você não tem um telefone pra ligar? Que naquela época, hoje em dia, a gente fala pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, vê antigamente. tudo, né? Consegue ver a vida da pessoa. É verdade. E antigamente, como você tinha contato de saber? Não sabe. Você fica perdido no espaço. E os adultos não são preparados. E a gente vai levando tudo pra frente. E conforme foi passando, aí vem os problemas de saúde, que são agravados pelos traumas. E a gente não sabe, aí você vai no médico, não é aquilo. Você tá tudo bem, o seu exame tá perfeito. E o que é? O que é então, né? O que é? E a gente só vai descobrir depois de adulto. Então, depois de adulto, eu fui descobrir que o problema era essas lacunas da minha vida, são esse despreparo que os adultos tinham, que eu não consegui lidar. Eles não lidavam, nem eu. Que é uma coisa que até hoje também o pessoal não dá muita importância. Não dá. Porque se você for falar, mas ela tá assim, assado por conta dessas lacunas, né? Para com isso é frescura. Não, se fosse no meu caso, tipo, já começa a comparação, né? Se fosse no meu caso, até parece, isso aí é falta do que fazer. E essa pessoa que fala isso, ela também tem trauma. Exatamente. Ela também é traumatizada. E não sabe. E não Pra ela não é, pra ela é normal. Ela acha que
mimizento, não sei o quê. Realmente tem umas pessoas que, pelo amor de Deus, né? Faz tempestade em copo d'água, que tem pessoas que passam por coisas piores. É verdade. Mas a pessoa que não para pra entender, ela tem mais trauma do que qualquer outra pessoa. E ela usa aquela casca, né? Pra se mostrar forte, mas por dentro ela tá destruída. Infelizmente, a gente tem que procurar evoluir o nosso psicológico, o nosso corpo, tudo. Porque você não pode ficar parado ali esperando alguma coisa cair do céu, que não vai vir. Não vai cair. Não vai. E Deus não vai falar, oi, tudo bem? Aqui, um olô. É isso que você precisa? Toma. Aqui, ó, toma, isso aqui é o manual pra você lidar com a vida. Não. Tem que fazer a nossa parte, né? Isso. E... Por isso que eu sempre falo, o pai é pra dar direção. Os pais, né, em si, não só o pai. Os pais, eles estão pra dar discernimento pra gente, orientar. Eles não estão aqui pra decidir pra onde você vai ou deixa de ir. Porque quando você bota uma criança no mundo, não é pra você. Você bota pro mundo. Verdade. Você tá criando um ser pra ele ser livre. Porque Deus deu a liberdade pra gente decidir. Aí vem uma pessoa doutrinar o que você quer. Não pode. Então, depois disso veio a minha fase adulta, que agora eu tenho mais ciência. Eu não vou falar pra você que, tipo, tá tudo bem, tá tudo legal. Que não, a gente nunca tá 100%. Porque conforme vai passando o tempo, a gente vai acontecendo outras coisas. Verdade. Não é só a lacuna do pai, vem a cobrança, vem a escola que você sofreu bullying, tem um monte de coisa. Então, você vai acabando gerando uma sobrecarga em cima de você. E você não sabendo lidar, ninguém te orientando. Na época que a gente tinha esses problemas, a gente... só tá dando piti, não é nada de importante. Isso passa. Invalida, né, o que você sente. Então você carrega essa vida toda invalidado. Você não sabe o que você sente é real, se é mentira, se você pode falar isso pra alguém. Então agora, adulto, eu vejo que tem muita coisa que eles não estavam capacitados. Então, igual você falou, a minha avó criou minha mãe do jeito que ela foi criada. Minha mãe criou melhor, mas assim, ainda não foi do jeito que eu esperava. Só que não era obrigação dela também, porque ela não tinha esse conhecimento. Não teve isso, né? É verdade. E aí que entra de novo. E pela falta do meu pai, eu tive a ausência da minha mãe. Então eu tive 2 vezes uma ausência grande. Porque todos os eventos de escola, tudo que acontecia, cadê minha mãe? Trabalhando. Pra quê? Pra suprir a necessidade do abandono do meu pai. Porque ele não abandonou só financeiramente, a presença. Porque Dia dos Pais eu não tinha pai. O evento não tinha, viagem não tinha, então... E a minha mãe tava onde? Se matando de trabalhar. Pra manter vocês, né? Do jeito que ela queria. Entregando. Gostaria. E você acaba ficando com 2 ausências, né? Porque a mãe não tá ali pra suprir aquela necessidade, porque ela tá o tempo todo se matando. Chegava exausta, tinha que fazer comida, limpar a casa, e você culpa ela de tudo tá dando errado na sua vida, mas a culpa não é dela, porque eu não entendia. E a maioria das pessoas não entende. Porque como que uma criança vai entender? Minha mãe não tá aqui, mas a culpa é do seu pai. Não entende. Não entende. Não tem como, né? E acaba acontecendo muito isso, e você olha pra todo lado, é um número muito agressivo. Não é uma coisa natural. Aí quando você tem um cara que ele paga a pensão, ele quer ver o filho, tá ali, aí vem uma mulher frustrada do passado dela, da ausência do pai dela, frustrar os filhos de novo. Vai proibir de novo. É exatamente assim. E vira um ciclo vicioso e ninguém abre mão. Fala, não, deixa acontecer, a vida segue, a gente tenta, mas não, vira um ciclo vicioso. E o problema é que as pessoas de hoje em dia, elas têm mais ciência, elas têm a internet que ajuda, tem psicólogo, tem centro de acolhimento, tem muita coisa. E as pessoas não vão atrás, elas simplesmente repetem o ciclo vicioso, que é criar uma criança totalmente sem presença de nada. E às vezes, tipo, do jeito que ela acha que é correto, porque o filho é dela. Isso. Então, tipo, o filho é meu, eu crio do jeito que eu quiser, né? Tem muita gente que fala isso, né? A maioria, o pediatra falou... Mas você não tá vendo a necessidade do teu filho? A necessidade, né? Para e pensa. Na necessidade. E a minha amiga falou, sério? Escuta um pouco a sua mãe. Às vezes a sua mãe tem mais instrução do que um médico. Beleza, não tô invalidando o médico, e o médico estuda pra caramba. Mas o amor, gente, não é só você colocar regrinha de comida nem nada. Não é.
E o amor, o médico não tá dando, o médico tá ali pra passar o estudo. As suas amigas não sabem o que passa dentro da sua casa. Exatamente. É o que eu falo, comparação, né? Não pode Comparação. comparar. Uma vida é diferente da outra. Cada ser é diferente. É, né? independente se o pai abandonou o outro também, mas o jeito que um cresceu é diferente do outro. Nunca vai ser igual. Não tem como, né? São famílias diferentes, pessoas diferentes, relacionamentos diferentes. É, não tem como você falar, ah, mas pra mim deu certo, pra você vai dar também. É. Né? Ou vice-versa. Deu errado, vai dar também. Você vai ver. E outra coisa que as pessoas fazem, nossa, mas você tá falando disso, você não sabe o que aconteceu comigo. Minha amiga, isso daí já é um problema particular seu. Você vai ter que evoluir pra você não encarnar na próxima vida com esses problemas. É, vai ficar Vai levando. evoluir, vai procurar Deus, vai procurar uma fé, sei lá. Qualquer Procurar coisa. alguém, um xamanismo, não sei, minha amiga. Vai fazer difumação dentro de casa, não sei. Porque o povo tem muito problema de comparar a sua vida com a outra. Claro que às vezes a gente fica tipo, pô, tá reclamando, mas aí você tem que falar empatia. É. Quem foi em primeiro lugar, né? Às vezes é um negócio desse tamanho, mas pra ela é tão grande. É. Porque ela tem que passar por aquele processo. É o que eu falo. A dor, tipo, a dor que eu passo, às vezes não vai ser tão dolorosa pra você passando a mesma coisa. Sim. Né? Às vezes um copo, pra mim, você me dá um copo, eu fico feliz. Às vezes eu te dou um copo, você não fica. Acha pouco. É Acha verdade. pouco. Que É. depende da criação, depende do que você viveu, do que a expectativa que você espera. É exatamente Expectativa que isso. espera ficou redundante, mas enfim. Acontece. É, mas é isso. E hoje em dia o que a gente vê é que isso, tipo, é igual você falou, hoje em dia todo mundo tem acesso a conhecimento, hoje em dia tem a internet aí que piora algumas coisas. Pode ser que sim, mas ajuda e muito, Sim, né? ajuda muito. Se você souber pesquisar direitinho, ver se realmente aquilo faz sentido, se é válido. Se não é fake news, né? Que hoje em dia o que mais tem é fake news. Faz muito sentido. Só que aí você vê que ao invés disso diminuir, esse abandono paterno só aumenta. Só aumenta. Tipo, o que me deixa assim, as pessoas têm acesso a tudo hoje. O cara simplesmente faz um filho. Tô falando cara, gente, porque a gente tá falando de abandono paterno. Vai lá e faz o filho e vai embora e tá tudo bem. Ele não quer saber se... ele não liga que vai pagar pensão, até porque a maioria não quer, não vai nem atrás, né? Tipo, eu vou pagar pensão. Não vou, e daí? Não, eu não queria o filho, foi um acidente, o problema é seu, se vira. É o que mais acontece. Sendo que ele também tem que se prevenir, né? De alguma forma. E, gente, o que me deixa mais maluca, assim, ó, de olho virado, é que a gente nova, cara. Tipo, gente da minha idade, tipo, gente de 25 a 30 anos, ou até mais novo. E com esse pensamento, gente, cara, é complicado. É que eles repetem, né? Tudo que aconteceu, repete. E não é mais justificável. Não tem mais justificativa. Mas meu pai me recriou assim. Faz diferente. Olha diferente. daqui pra frente. Segue uma linha diferente do que te Muda, botaram. né? Você tem que seguir esse trilho mesmo? Vai pra Zona Norte, vai pra Zona Sul. Muda, caramba. Tipo, né, dá um rumo diferente. Tipo, lembra do que você passou, que você não gostou e, tipo, faz diferente. Não vou querer que meu filho passe por isso, né? Só porque eu passei, eu sei quanto dói. Não queira, tipo, a dor dele também, sabe? É que você chega a uma fase da sua vida que você tem que pontuar o que tá errado. O que eu não quero pra minha vida? Eu não quero ser igual aos meus pais. Então não faça. Não faça. Exatamente. Eu acho que o princípio, que é a educação, os valores que se perderam também, Muito. tem que continuar fluindo, porque tem que seguir. Porque o pessoal tirou os valores, tira os excessos. Precisa espancar uma criança? Não Precisa dar castigo de joelho no milho? Isso aí não funciona. Não funciona. Não funcionou lá atrás, não vai funcionar agora. E nunca vai funcionar. Verdade. Então não adianta isso. Então não é mais justificável, as pessoas realmente elas não querem ir atrás de conhecimento, elas não querem ir atrás de mudança, elas acham que ficar ali estagnada é o suficiente para elas e tá tudo bem. Só que elas estão destruindo a vida das pessoas. Do futuro do país, do mundo. Tá destruindo. Criando pessoas totalmente sem respeito próprio. E aí agora que tipo veio na minha cabeça a gente falando, tipo, mesmo com a atualização e tal, as pessoas ainda continuam fazendo as mesmas coisas. Mas você chegou no ponto. Os valores estão convertidos hoje. Sim. Inversão de valores. Então, se você parar pra pensar, realmente, o que é valor hoje, né?
pode ser que não seja mais. Você ser um pai presente, ser pai, não seja mais, tipo, algo que precisa ser valorizado, ou, tipo, sei lá, um princípio. Aí pode ser mais fácil, né, entender às vezes por que não, mas não faz sentido do mesmo jeito pra mim, mas... Porque querendo ou não, as pessoas tirou um pouco do patriarcado, né? E, tipo assim, o que é o patriarcado? É o pai, né? É ser o líder, o homem. Então, tipo, tirou a liderança do cara. Ele não tem mais liderança. E, tipo assim, não tô falando que isso é primordial, não. Sim. Mas tem que ter um líder dentro de uma casa, Sim. independente de quem seja. Só que entre os valores tem que ser o amor, o respeito ao próximo, o respeito à natureza. Exatamente. O respeito a você mesmo. Porque a pessoa ir fazer coisas que vão contra o princípio pra agradar outra pessoa é muito fora de rota, assim. É terrível. Bom, a gente já falou de tudo isso. E aí, Nani, pra finalizar aqui, me diz, tipo, o que seria pra você, tipo, o papel do pai dentro da família? Pra gente concluir, assim, tipo, pra você e o que você acha mesmo, assim, o que você pensa a respeito? Na minha concepção, o pai é um pilar. A mãe é a base que sustenta. Então, ela vai sustentar toda a casa, não de modo pejorativo, mas ela vai sustentar porque ela dá o equilíbrio, ela vai dar o afeto. O pai é o pilar, o que mantém a ordem, a direção. É verdade. Você não precisa conviver com seu pai, mas se você vê que ele é um homem bom, ele é um cara que cuida dos outros, que ama as pessoas, você vai seguir o conceito que ele tá indo. Então, eu acho que o pai, ele te dá um direcionamento firme. Sim. É um cara que você pode voltar e falar, deu errado. Aí ele segura, calma, vamos lá. É isso. Só que as pessoas têm que entender que família é amor. Não é, composta por membros. Então, a gente tem que entender que o pai, ele é o direcionamento, é o líder, o que segura a rédea e também o financeiro. O provedor, né? O provedor da casa. Porque não adianta também o seu pai te dar, ser um ótimo paizão e a mãe tá lá se matando. Aí sua mãe, cadê sua mãe? Aí você vai de novo crescer com aí trauma, muda agora, né? Como que é o abandono materno? É outro assunto. Pra outro vídeo. É isso mesmo. Então é isso, o pessoal tem que pegar firme e seguir, e evoluir em você mesmo. Não tem que ficar esperando cair do céu, vir outra pessoa, você tem que ir atrás. Muito bom. Não adianta você esperar e nem ficar comparando o que você passou com a vida do outro. A vida é tua, o karma é seu e você tem que arrumar um jeito de melhorar ele. Carrega pra ele ficar mais... carrega Descarrega. e dá um jeito dele ficar mais leve. Descarrega. Gente, aproveitando a deixa, que falando desse assunto, eu queria indicar pra vocês o livro O Poder do Subconsciente. O ator é o Joseph Murphy, mas eu vou deixar aqui, escrito pra vocês. E eu queria ler um trechinho dele, tá? Eu vou começar aqui. O divórcio acontece, em primeiro lugar, na mente. Os procedimentos legais vêm depois. Esses dois jovens viviam cheios de ressentimento, medo, desconfiança e raiva. Tais atitudes enfraquecem, esgotam, debilitam todo o ser. Eles aprendem, porém, que o ódio divide e que o amor une. Nenhum dos dois conheciam a lei da ação mental. Estavam usando mal a mente e atraindo o caos e o sofrimento. Pronto, aqui já disse tudo, gente. O divórcio começa na mente. Então, antes de qualquer outra coisa que se vive aqui no real, já começou aqui, ó. Que é o que a gente fala que a guerra, ela começa aqui, né? Então é isso. Se vocês puderem, fica aí como dica, ó, o poder do subconsciente. Vou deixar aqui. Quero agradecer a todos vocês que assistiram, que estão aqui com a gente. Compartilhem, se inscrevam no canal, dê bastante curtidinha. Quem não gostou também dê curtidinha. Mentira! Cara, só curte. Se não gostou, curte também, que você vai estar ajudando a gente aí a alcançar bastante pessoas, tá bom? Então, pega essa ideia e até a próxima.